Bom, então, boa noite a todos. Vamos dar início aqui à quarta edição do nosso programa Mentoria. Nesta edição, vamos trabalhar artigos científicos. A nossa intenção é trazer essa continuidade da produção científica para a área prática. Então, muitas vezes, os resultados científicos acabam ficando dentro da universidade e muitas vezes ele não é acessado pela área prática. Então, produzimos e temos um gap enorme entre o acesso a esses dados científicos. Então, o nosso objetivo principal aqui é esse. Nós utilizamos como base um artigo científico, que daqui a pouco a Maíra vai fazer a apresentação. Eu vou deixar que todos se apresentem. Vou só, inicialmente, compartilhar um vídeo curto, onde a gente dá aqui algumas explicações. A missão do Instituto Reuso de Água é atuar de maneira criativa na produção, gestão e compartilhamento de conteúdo relacionado ao reuso de água, com foco em ações educacionais, científicas e técnicas. A intenção é disseminar e aprimorar a prática como ação segura e responsável em prol do uso racional da água, da minimização de conflitos em áreas de estresse hídrico e da melhoria do saneamento básico, de forma a garantir mais qualidade de vida, segurança hídrica e desenvolvimento socioeconômico regional. Nesse eixo de ações educacionais, científicas e técnicas, uma das nossas ações é o programa Mentoria, que já se encontra na sua quarta edição e tem como principal objetivo a troca de experiências entre mentores e mentorados. Essa ação organizada e direcionada pretende contribuir para a construção de um conhecimento sólido, coletivo e bem estruturado, para favorecer ações mais assertivas na gestão eficiente da água, considerando a água para reuso como fonte segura para projetos sustentáveis. Ok, muito bem. Então, esse é o nosso objetivo principal. Estamos aqui a conduzir esse trabalho, e a Maíra, então, eu gostaria de convidar a Maíra. Maíra, você pode também se apresentar, por favor, quando for começar a falar. Ela vai fazer uma explanação sobre o artigo, que vai nos dar alguns elementos para a gente deixar para o debate, para a gente deixar também para quem vai assistir depois, já que essa sessão vai ficar gravada no YouTube. Maíra, the floor is yours. Olá a todos, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal. Meu nome é Maíra Lima, eu sou formada em Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental e Sanitária, aqui pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também sou mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e trabalho com licenciamento ambiental no órgão ambiental do Estado, do Rio de Janeiro também. Eu sou assessora técnica do gabinete de licenciamento ambiental. E também sou uma das fundadoras do Instituto Reuso de Água. Para começar a apresentação, falar do artigo, eu preciso da apresentação. Que tá... Porque ela não deixou eu apresentar. Por problemas técnicos, mas... Toda vez que a Ana apresenta, eu caio, mas eu volto. Tá, é só um problema, não sei. Acontece. Então, vamos lá iniciar. Deixa eu botar meu cronômetro, porque, né? Senão a gente fala demais do artigo. Eu tentei não focar muito no pessoal, mas não impossível. Falando rapidinho, eu gostei muito do artigo. Eu vou falar devagar, porque eu falo muito rápido. Então, eu vou frear, tá? Qualquer coisa, falo devagar. Gostei muito do artigo. Foi muito difícil fazer essa apresentação. Acho que tem 10 ou 11 slides, contando com a capa. Mas vamos lá. O artigo, ele é de 2018. Wastewater Treatment and Water Reuse. Eles têm os dois autores.
Pode passar, Ana, que aí eu já começo a introdução. Então, gente, calma, porque eu trabalho com papel, tá? Então, eu tenho muitas anotações. Então, o artigo começa, a introdução do artigo se inicia trazendo um histórico da gestão das águas, apresenta a Idade do Bronze, que foi 3.200 a.C. até 1.100 a.C. Ele fala das civilizações de Creta, do Vale do Indo, acho que é Indo, gente, eu traduzi porque eu não... correto, né? Fala que também que o efluente passou a ser estudado e visto mais tecnicamente nesse período. Depois ele aborda sobre os períodos, tanto o arcaico como o clássico. Ele fala que nesse período teve os períodos da civilização grega, né, antiga, onde foram apresentadas evidências em relação às tecnologias das águas, né, residuais, e em relação ao local, né? Após apresentado o Império Romano, o período, né, dos romanos, que eles herdaram as tecnologias vindo da civilização grega, e eles desenvolveram ainda mais o seu império devido a isso, né, aos estudos anteriores. Após, ele aborda a cultura islâmica. Eu pesquisei na internet que é em torno do século 7 a 8, não deu um ano preciso, mas em torno dessa época. E devido à introdução de mandados religiosos, foram desenvolvidos sistemas, né, posso falar sistemas, de higiene pessoal e um saneamento mais adequado para a população, né, o grupo lá. Então, ele aborda, após ele abordar esse levantamento histórico, ele fala que as águas residuais, elas não eram tratadas, elas eram simplesmente lançadas no corpos hídricos, né? Ou elas também eram aplicadas ou descartadas nos campos, no solo, e onde observava-se o crescimento, o desenvolvimento de alguns vegetais. Após isso, os autores abordam a Idade das Trevas. Eles abordam que nessa época a gestão das águas, né, englobando todos os recursos hídricos, né, das águas, ela praticamente desapareceu no oeste da Europa, que também exemplifica em relação aos tempos medievais, onde o esgoto era lançado no meio das ruas, que ocasionava tanto doenças como maus odores. Bom, então, nesse final de período, os cientistas começaram a observar uma relação entre o descarte e o lançamento do efluente sanitário, né, com a saúde da população em geral. E, no final do século XIX, apresentou-se o conceito de saneamento que estamos trazendo até hoje. Pode passar, Ana? E, assim, no início de 1914, o artigo aborda que foi introduzido o tipo de tratamento de lodo ativado, né? Introdução do tratamento do esgoto, e entrando como referência o lodo ativado. Ele virou referência, né? Tornou-se conhecido em torno de 1930, onde foi comemorado seu centenário, né, em 2014, que é um dado relevante que eu não conhecia, mas estou dando uma pinceladinha. Mas também existem outros tipos de tratamento que foram desenvolvidos ou se espelharam nos lodos ativados. E, com isso, outros tipos de tratamento foram introduzidos, né? Houve uma evolução dos tipos de dos tratamentos de esgoto. Então, a gente tem lagoas, infiltração, percolação, aplicação no solo, entre outros tipos de tratamento que a gente tem até hoje. Pode passar, por favor, no próximo slide.
Os autores também abordaram os propósitos principais do tratamento de esgotos. Eles abordam 2 propósitos, né? O primeiro é a universalização dos serviços de saneamento. Ele não utiliza essa palavra de universalização, mas foi lendo em inglês, tentando ler em português, eu acho que traduziu assim, do alcance a todas as pessoas, a coleta, o tratamento e o descarte, o lançamento seguro no meio ambiente do efluente. E também, eu não mudei aqui, mas eu tenho anotação, gente, calma. E o segundo é o reuso de água, que apesar de ser um conceito novo, né, em diversos locais, essa prática já acontece há muitos anos, teve seu surgimento em torno do século XX. Agora ele pode estar assim. Bom, após a introdução, tem um tópico, né, que é em relação a justificativos, fundamentos dos processos de tratamento de águas, né, de águas em geral, vamos falar assim de esgoto. Eles abordam que os tratamentos eles tendem a copiar os processos naturais, tanto biológicos, físicos e químicos, devido à classificação, né, às características do efluente. E ele divide em relação ao tipo de cultura microbiológica, a fixa ou suspensa. A fixa, eles abordam que geralmente são mais eficientes do que a suspensa, e a suspensa requer mais energia devido ao tempo de contato entre a matéria orgânica e os nutrientes. E ele também aborda a classificação dos sistemas, que podem ser extensivos ou intensivos. Os extensivos dependem da velocidade, ela possui a velocidade de reação mais baixa, ocupa grandes superfícies, alto tempo de residência hidráulica, e os intensivos possuem altas velocidades de reação e uma boa relação entre eficiência e espaço ocupado. Essas características podem ser observadas na tabela 1, que a Ana já passou isso aí. Próximo. Calma. Não, mais um, volta um, por favor. Isso. Ele também aborda os 3 tipos principais de tratamento, que é o secundário, o tratamento terciário e o terciário completo. O terciário sem desinfecção, o terciário completo inclui a desinfecção. Então, a gente tem na tabela 2 as tecnologias utilizadas no tratamento antes da desinfecção e na tabela 3 algumas tecnologias após a desinfecção. Ele também aborda que a prática de reuso deve seguir as normas e recomendações do local onde ocorre a prática de reuso, incluindo a avaliação de risco. E também ele ressalta que na prática de reuso de água, a desinfecção é fundamental para garantir a qualidade microbiológica. Após essa apresentação dos tipos de tratamento de esgoto, dos efluentes, e ele fala sobre como deve ser essa seleção da tecnologia no local, né? Então, ele aborda alguns fatores apresentados na tabela 4, que são, se for uma grande cidade, instalações com alta tecnologia, pode ser instalado estações com alta tecnologia, cidades menores deve-se preferir tecnologias mais naturais, tem que se pensar na aceitação social, na qualidade do efluente a ser tratado, tem que se pensar na economia, como outros fatores. Agora sim, pode passar, por favor. Tá. No próximo tópico, ele fala sobre os avanços no tratamento e recuperação do reuso, né, da água para reuso. Os autores abordam que a gestão de recursos hídricos, principalmente em áreas que possuem escassez hídrica, eles devem almejar o equilíbrio, tanto entre a demanda e a oferta da água. E outro fator importante, ressaltado no artigo, é o aspecto social, onde os usuários finais devem se incluir, né? Eles têm que ser incluídos na tomada de decisão para uma melhor implantação do projeto
de reuso. O artigo também aborda uma questão muito... um diferencial que eu percebi nesse artigo é em relação às novas abordagens para o reuso de água. Ele faz uma relação entre a água e a energia, a energia e o alimento, né, os nutrientes da água, e esse manejo de nutrientes, pois eles ressaltam que depende da finalidade, pois não tem necessidade, né, não é uma perda de recursos retirar os nutrientes do efluente, né, da água para reuso, se depois vai ser aplicado em um projeto de irrigação ou fertirrigação. Então, depois serão aplicados novamente outros nutrientes. Então, tem que se planejar, pensar em todo o processo. Eles também abordam que outras abordagens são necessárias em relação à qualidade do efluente, por isso se tem normas que apresentam um risco aceitável para a utilização da água para reuso. Porém, problemas também são levantados para essa análise, para esse levantamento, né, para a prática de reuso, como a disponibilidade dos dados em relação ao tempo, onde a análise da água para reuso e a sua interpretação, a obtenção dos seus resultados tem um lapso temporal, às vezes, muito extenso. Então, essa qualidade pode passar chegando ao usuário final. Deve ser desenvolvidas mais pesquisas em relação às ele chama de moléculas complexas e suas interrelações, que a gente fala que são os microplásticos, eu ia anotar são vários, são 4 ou 5. Depois eu acho que eu falo deles novamente. Micropoluentes, nanomatérias, subprodutos de desinfecção, produtos de higiene pessoal e produtos farmacêuticos. Eles também abordam um problema que eu nunca tinha percebido, mas é a quantidade de amostras e análises requeridas pelas normas. Porque, às vezes, a análise pode ter baixo custo, mas pela extensão, né, pela sua quantidade de análise, o custo se eleva. Esse é um fator diferencial de problema, né, para a prática de reuso. Eu já ia passar aqui, ó, no botão. Tá. E as atuais desvantagens da prática de reuso é a dificuldade de avaliar os problemas de saúde, o fator de rejeição pelos usuários finais, entre outros. Então, na tabela 5, é a maior tabela do artigo, ela apresenta os principais tipos de reaproveitamento, né, de reuso de água, as suas características, os problemas, entre outros fatores. E nessa tabela apresenta a classificação de risco, e atribui uma numeração. Então, eu achei bem interessante em relação a essa tabela 5. Agora eu vou para os objetivos. O meu tempo está acabando. O outro tópico é os objetivos e requisitos da regulamentação do reuso de água. Ele apresenta os principais aspectos, que é quem está emitindo esse documento, qual é o órgão e aonde vai ser aplicado a água para reuso, o grau de segurança, que é a qualidade para diversos fins, industrial, agrícola, urbano, uma maior quantidade de instalações voltada, a maior quantidade que pratica água para reuso é a irrigação. Outro aspecto é a eficácia do tratamento, tanto em relação à qualidade do efluente final, tem que ser um aspecto relevante. São esses contaminantes emergentes, como eu falei, os micropoluentes, os subprodutos. Ele também aborda o conceito de barreiras, que foi dado por vários documentos da OMS, e uma segurança através da análise de risco.
Em relação à regulamentação do reuso, os autores abordam que houve uma evolução desde 1918, onde foi publicada a primeira regulamentação para a prática de reuso de água, e estão sendo incluídas o conceito de economia circular, dentre outros conceitos. Ele também aborda uma frase que eu achei sensacional, eu tive que traduzir para tentar passar para vocês de uma forma mais clara, né? Que a prática de reuso de água faz parte do problema, né? Como os problemas já levantados pelos autores, mas também pode ser uma solução. Mas tem que ter em mente que o impacto da prática não é absolutamente positivo nem negativo. Então, temos que ter isso em mente quando pensamos sobre a prática de reuso de água. Em relação a essa evolução da regulamentação do reuso, estudos apontam que o reuso na Europa deve ser tratado de uma forma mais global e não local, onde todos os recursos são para todos os envolvidos, não somente naquela localidade. Aí ele entra na tabela 7, que são os fatores, né? Os principais aspectos que influenciam na regulamentação do reuso de água. Ele aborda a economia, os aspectos sociais, o risco, as boas práticas do reuso de água, que inclui o perigo com o risco, as políticas de informação, que eu pensei no marketing, na divulgação, na informação ao usuário final, em todos os usuários, né, principalmente o usuário final, e uma avaliação dos padrões, né, dos regulamentos, das legislações em relação à prática de reuso. Pode passar. Não. Em relação à implantação de um bom projeto, né, de um programa, de um projeto de reuso de água, ele deve incluir, né, algumas etapas. E algumas delas são primordiais, como as decisões técnicas, políticas. A gente tem que pensar no planejamento das instalações, como eu falei anteriormente, se é uma grande cidade, se é uma cidade menor, o tipo de projeto, o tipo de tratamento em relação à qualidade efluente, o estudo de impacto, as decisões sobre o tipo de gestão, período de construção, a operação e manutenção, porque não adianta só instalar a estação, tem que operar e houver manutenção da estação, como também o descarte, o lançamento da água para reuso ou o reuso, né, sua reutilização. Pode passar. Pode passar. Eu acho que isso está repetido. E, por fim, a conclusão, ele faz um super resumo dos principais conceitos, né? Que a água para reuso ela está sendo cada vez mais introduzida no conceito, né, dos recursos hídricos, na gestão dos recursos hídricos, com o objetivo de equilibrar a demanda e a oferta nas regiões, e principalmente nas áreas que possuem escassez hídricas. E o saneamento, o tratamento, a economia e considerações sociopolíticas estão ganhando força nos objetos de pesquisa da prática de reuso. E em relação à atividade principal, que mais se utiliza a água, é a agricultura, onde o reuso, né, chama bastante atenção em relação a essa quantidade, mas existem outras alternativas que devem ser levadas em consideração, como usos urbanos e industriais. E, por fim, os autores eles falam que o reuso potável ele surge como uma verdadeira solução definitiva nos casos de seca ou escassez hídrica, tornando-se mais competitivo, né? Reduzindo os conflitos, ou quando a energia também é escassa ou não está disponível para o abastecimento urbano de água. É isso. Excelente, Maíra, muito bom, muito obrigada. Realmente, eu também compartilho aí da sua
que você disse sobre gostou muito do artigo, eu também gostei muito, eu acho que é um artigo muito conceitual e muito importante. Muitas vezes a gente se lança em algumas coisas que a gente ainda não tem conceitos sólidos. Outro dia li uma frase interessante que dizia que para se ter posicionamento, antes é preciso ter conhecimento. E muitas vezes a gente vê posicionamentos sem conhecimento, principalmente hoje em dia, na vida das redes sociais aí, né? Queria dar um oi aqui para a Ana também, Ana Cerqueira, tudo bem, Ana, que chegou aqui, que a gente estava no meio do caminho. Bom, então, rapidamente, essa história da história propriamente dita, né? Então, essa abordagem que ele faz no início de história é fundamental, isso é extremamente importante para a gente conhecer. Quando a Maíra colocou lá que é uma prática relativamente nova, 500 anos, ela é relativamente nova conscientemente, né? Porque há 5.000 anos se faz de maneira inconsciente, se fazia de maneira inconsciente. Bom, eu tenho que jogar fora isso, eu jogo ali no campo e estou vendo que a planta vai ficar mais forte, então vou continuar jogando por lá, aquela história das fazendas de esgoto e tal. E tem alguns pesquisadores, como a Angelax, que trabalham muito nesse tema histórico, e a gente também tem trabalhado ultimamente, né, Maíra? Eu acho que esse é um artigo obrigatório, assim, para gestores, para responsáveis por políticas públicas, digo principalmente no Brasil, onde a gente está dando esse passo agora, né? Está aí o Sérgio, que daqui a pouco certamente vai querer comentar alguma coisa, mas estamos dando esse passo no Brasil e é muito importante que esses conceitos estejam sólidos. Eu vou deixar aqui algumas questões que eu fui anotando enquanto a Maíra falou, também anotei outras enquanto eu estava lendo o artigo, mas vou só falar mais um outro ponto aqui que a Maíra colocou sobre ser o problema e ser a solução. Então, a gente usa muito aquele termo das externalidades, né? Externalidades positivas e externalidades negativas. A externalidade nada mais é do que um efeito colateral de uma ação para quem não está envolvido. Então, se o sujeito não está envolvido naquele projeto de reuso, mas ele está jusante, pode ser que ele fique com uma vazão menor, um caudal menor do que vai chegar para lá. Mas o sujeito que está aqui em cima, para ele é bom, porque ele vai ter mais água. Então, tem essas externalidades positivas e negativas que, no final das contas, para um projeto bem adequado, ela deve ser balanceada. Bom, mas eu vou parar de falar aqui, vou convidar minha queridíssima amiga professora Leonor, que vai aqui nos brindar com os comentários dela. Hoje é a nossa mentora principal aqui. Professora Leonor, agradeço muito a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu peço a gentileza de se apresentar e fazer os seus comentários, que estamos aqui ávidos por ouvi-los. Ok, Ana. Pronto, eu queria, portanto, o meu nome é Leonor Amaral, sou engenheira do ambiente, formação de base, mestre em engenharia sanitária, doutorado em engenharia sanitária e sou professora na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa há demasiados anos. Pronto, ficamos assim, que é para não concretizar muito. Mas, de qualquer maneira, portanto, eu queria começar por vos dizer que é uma honra, portanto, aceitei este vosso convite e estar aqui assim. Estamos aqui poucos, mas não interessa, portanto, o que interessa é a quem isso possa chegar e aquilo que é o que está na origem desta iniciativa. Portanto, eu queria dar os parabéns à Ana e também, neste caso, à Maíra, porque sei que é também uma das fundadoras do Instituto do Reuso da Água, que eu acho que é uma iniciativa fantástica, fabulosa mesmo, e portanto até estou com um bocadinho de inveja, portanto se me deixarem brincar, eu já estou contente por poder estar a participar aqui assim disto, porque eu acho que é uma iniciativa que todos, não é só o Brasil, Portugal também precisa, no fundo, desta movimentação, não só dos técnicos, muitas vezes, que estão nas suas profissões, nos seus espaços de trabalho, mas precisam de mobilizar a sociedade e todas estas iniciativas mobilizam a sociedade, dão a conhecer, são espaços de decisão
são espaços de decisão, de debate, e eu acho que isso está a faltar muito nas sociedades, que apesar de termos muitas redes sociais, mas falta muito o espaço de debate, e até há cada vez mais uma certa tentativa de dizer não interessa, ninguém debate nada, e eu estou sempre pronta para conversar e, portanto, é um prazer e, portanto, quero agradecer, de facto, terem-me convidado para este programa de mentoria, para a 4ª edição, que é um número que eu também gosto, portanto, que é o 4. Mas, de qualquer maneira, eu queria começar por vos dizer que, Maíra, obrigada pela apresentação do artigo, que obviamente é um artigo que eu estou de acordo convosco, que é um artigo que não é complexo, é um artigo que faz quase como uma baseline sobre o que está em causa no tratamento e na reutilização da água. É caso para se dizer que um artigo que sai numa revista cujo editor-chefe é o Damián Barceló, bom, a pessoa fica logo, portanto, quer dizer, portanto, já estamos a falar dos papas, não é? Pronto. E, portanto, é uma coisa que também dá algumas borboletas na barriga, porque, de facto, é um sinal, são estas coisas que são os sinais de qualidade, são os indicadores de qualidade, felizmente, e, portanto, quando vi, bom, Damián Barceló, portanto, já estou em sentido, e, portanto, claro que teria que ser um artigo bom. Mais ainda, quer dizer, eu tive, claro, logo a curiosidade de descarregar os artigos todos, que ainda não consegui lê-los, mas, de facto, mas tive o cuidado de ler o editorial para ver qual era a panóplia, não é? E já, enfim, já andei para aqui assim a vasculhar, à procura, aqui assim uma série de coisas, e, portanto, tenho que agradecer também por aquilo que me apresentaram neste convite, a propósito deste convite. Portanto, nós sabemos que, de facto, eu estava a dizer há pouco à Ana, antes de começar a sessão, e à Maíra, que uma pessoa fica um bocado triste quando vê nos dados que estão no próprio site do Instituto do Rios da Água, que o Brasil tem 1,5% apenas de reutilização de água, portanto, reuso. Portugal só tem 1,2%, de acordo com o que está lá no vosso site, não é? Estamos aqui para que isso se mude, que haja aqui assim um shift de mudança, e estamos aqui assim para contribuir. De facto, é preciso mudar mentalidades, mudar tudo isto, e aquele histórico que o artigo faz, que a Maíra também traduziu detalhadamente, portanto, nos diversos passos, eu queria só acrescentar aqui assim, que às vezes, em muitas das coisas, por exemplo, que foram a Idade das Trevas, há coisas boas. E eu vou só dizer, porque na Idade das Trevas deu a ocasião, a propósito de uma pandemia, que o Boccaccio escrevesse o Decameron, que relatava uma situação de uma pandemia quando uma série de jovens fogem para fora de Florença e cada um escreve, portanto são 100 histórias que foram, no fundo, inspiradas por esta situação de doenças associadas à água, à falta de saneamento e às pandemias. Infelizmente, a pandemia que vivemos ultimamente, não sei se deu tantas histórias. Pronto, deu umas histórias, pelo menos eu ainda tentei arranjar maneira de fazer o Decameron 2, mas não arranjei parceiro à altura para se juntarem a mim. Bom, eu acho que estas coisas, isto uma pessoa tentando preparar aquilo que pudesse suscitar aqui alguma discussão, de facto uma pessoa começa a ver, e o próprio artigo menciona, aqui sim uma coisa, logo, já nem sei de ponto, eu tenho aqui sim o artigo todo aqui mais que escrito, que escrevinhado, que começa a falar de facto do nexus água e energia. E, portanto, são coisas que estão associadas, de facto, aos relatórios das Nações Unidas, para, portanto, os relatórios da parte da água. E uma pessoa tem que dizer assim, este nexus água e energia começou em 2014. O relatório de 2014 é sobre precisamente Water and Energy. 2017 era a água, o recurso, portanto, que não se conta, que não está em torneira, não está em torneira, que também é mencionado no artigo. E depois disso, quer dizer, se nós pensarmos assim, o Dia da Água, reparem, só foi criado em 1993 na Assembleia Geral das Nações Unidas. 1993, aqui alguns de vocês
não existiam nem caderno de encargos, não é? E, portanto, é uma coisa que me fazia assim, mas como é que não existia o Dia da Água? Não, não existia. Mas o que é facto é que em 2017, precisamente, o Dia da Água, o tema era a água residual. E essa água residual que tem a ver precisamente com, no fundo, o wastewater and untapped resource, que é mencionado no artigo que estamos aqui assim a debater. Depois todos os outros foi sempre soluções naturais, de base natural, não deixar ninguém para trás, água e alterações climáticas, valorização da água, as águas subterrâneas e, portanto, o último relatório, de 2023, tem a ver com a participação, com a cooperação entre os povos. E, portanto, de facto, eu acho que isto é uma coisa fundamental, porque é preciso que as pessoas, de facto, cooperem no sentido de partilhar o conhecimento, que cooperem para partilhar aquilo que seja a tecnologia, que partilhem os recursos, não só os naturais, mas também os recursos financeiros, saber como é que isso pode ser feito. E, portanto, todas estas posições das Nações Unidas, que aliás são subscritas pelo secretário-geral das Nações Unidas, que é um português, o António Guterres, não é? Que em 2019 ele dizia que de facto era preciso, se estimava que em 2030 as necessidades de água seriam o dobro daquilo que se registava em 2019. Portanto, isto é um número assustador, pensar que vamos ter o dobro das necessidades de água quando já há tanta escassez. E ao mesmo tempo ele também disse, nessa conferência das Nações Unidas, precisávamos de triplicar, para o dobro das necessidades de água, precisávamos triplicar o investimento no setor da água, quer em água, abastecimento, quer no saneamento. E, portanto, isso é um dos grandes desafios, é saber, de facto, os aspectos que se prendem com onde é que vamos arranjar os recursos financeiros para tal, não é? E, portanto, todos estes números são números que nos deixam um pouco a pensar. Eu, a certa altura, o artigo menciona uma coisa, enfim, isto começa-se a lembrar de uma série de coisas, e precisamente quando fala que, no fundo, que há coisas que já se fazem há muito tempo e que, de alguma maneira, há coisas que já existem, e também fala que, a certa altura, o que é preciso no tratamento da água residual é retirar os poluentes. E eu tive o privilégio de ter uma sessão, 2 dias de aulas, numa estadia que fiz num curso em Delft, e que tive o privilégio de ter uma aula com o professor Willy Westerrath. Pronto. E depois tive o privilégio de ter o professor Letinga. Pronto. Tive até o privilégio de ele me carregar a mala, que é uma coisa que essa aí assim, eu devia ter registado, não havia, enfim, celulares para poder ter feito uma selfie, eu e o Letinga, e ele a carregar a mala. Estava carregada de papers, porque eu tinha fotocopiado, enfim, tudo o que tinha conseguido em Delft. Mas, portanto, com o professor Willy Westerrath, ele dizia, portanto, a Universidade de Ghent, ele dizia, aliás, foi ele que foi o convidado na sessão em 2014 em Lisboa, no Congresso Mundial da Água, em que se comemoraram os 100 anos das lamas ativadas. E que, precisamente, ele fez a alocução a dizer que, apesar de fazer 100 anos, e ele dizia que acha que daqui a uns anos as lamas ativadas estarão ultrapassadas. Pronto. E o professor Willy Westerrath, ele dizia sempre que o grande segredo do tratamento é verdadeiramente insolubilizar. Porque o dia inteiro nós solubilizamos coisas, não é? A gente põe açúcar ou põe um sumo, depois lavamos o prato, tudo aquilo, se calhar um bocado uma sopa, a gente passa, vai, lava a louça. Estavam ali os bocados das cenouras, estavam ali todos os resíduos sólidos. E o que é que a gente acabou de fazer? Passar aquilo para misturado com muita água e vai aparecer aonde? Vai aparecer muito provavelmente sob a forma dissolvida. Portanto, tudo aquilo que nós estamos a adicionar àquilo que era a água que nós consumimos para beber, água segura, nós tivemos a adicionar coisas que na estação de tratamento o que a gente vai querer fazer é retirar tudo aquilo que nós tivemos a acrescentar para poder devolver à natureza em condições. E, portanto, ele dizia que o problema é insolubilizar. Porque o que for
Suspenso, tiramos facilmente. O diabo é tirar o açúcar que lá está dentro, não é? E, portanto, como é que se a gente partir um ovo e o misturar na água, como é que eu recupero o ovo? E verdadeiramente o que a gente faz no nosso dia a dia, no ciclo urbano da água, é partir ovos e misturá-los com aquela água. E depois juntamos a do duche, e juntamos mais a de lavar a roupa, e juntamos tudo isso. E a gente, no fundo, a gente não quer o ovo na água, a gente quer o ovo cá fora. Não é? E, portanto, aquilo que as estações de tratamento fazem, de facto, é insolubilizar, é recuperar tudo aquilo que a gente deitou para lá. Umas por processos físico-químicos, que sabemos fáceis, no sentido que por gradagens, por decantação, porque sedimentam, os outros que estão na fração dissolvida. Muitas vezes têm que ser recuperados esses e todos aqueles que hoje em dia nos põem os problemas, como seja, de facto, portanto, o carbono, os nutrientes, tudo o que seja, no fundo, os micro-organismos que estão também associados, os produtos de preocupação emergente, os sólidos, enfim, temos que ter estações de tratamento que sejam capazes de lidar com estas circunstâncias. De qualquer maneira, portanto, eu penso que os desafios que se põem, de facto, são vários. E neste artigo há uma coisa que eu queria, de qualquer maneira, pôr aqui assim em questão, que é uma coisa que não é abordada e que eu penso que é uma coisa, que é um aspecto que é crítico, muitas vezes, mas eles mencionam que não vão abordar, mas que é a questão das redes e do transporte. Pronto. Porque muitas vezes os aspectos das redes e do transporte podem ser, no fundo, o que possa fazer a diferença do ponto de vista da viabilidade dos projetos de reutilização, porque é muito, 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 muito caro. Eu, para termos algum tempo para podermos aqui assim debater, eu ia aqui assim, se sumariar, tinha aqui mais coisas, já passei uma folha, pronto, porque senão não chegamos a discutir um bocadito, eu acho que era importante. Enfim, dos principais aspectos que eu gostaria, de facto, de mencionar, sobretudo que já foram muito explicados pela Maíra, que são, que eu ressalvei, portanto, como uma coisa de facto importante, é que existam sistemas de apoio à decisão. Porque quando é preciso implementarmos sistemas de reutilização, aquilo que é bom é que existam sistemas robustos que me ajudem a dizer onde é que eu vou começar, se é aqui, se é no outro sítio, se é naquela urbanização, se é na outra urbanização, e que me digam também qual é a tecnologia que eu devo utilizar, quais são os processos. E, portanto, vi com muito agrado a ver aqui não apenas aspectos tecnológicos, sistemas de tratamento, não apenas aspectos económicos, mas, portanto, daquilo que são ferramentas que podem ajudar, de facto, à decisão. Depois, uma questão que é ali abordada, que é o nexus água e energia, que eu já falei. De facto, a gente tem o nexus água e energia, depois, a seguir, surgiu o nexo água, energia e alimentos, e na água, energia e alimentos é aí que muitas vezes entra, de facto, os aspectos da agricultura, que é o principal receptor, pelo menos aquele maior consumidor potencial daquilo que é a possível reutilização, por uma razão simples, que é a razão que, do ponto de vista dos níveis de qualidade, serão menos exigentes do que, por exemplo, para a potabilização, não é? E que essa potabilização, já vimos que existem casos de estudo, mas que são casos em que a escassez da água, como na Namíbia, eram de tal ordem que determinam que se tenha que recorrer a esse tipo de soluções. Nas outras, de facto, a gente começa a fazer um nexo água, energia e alimentos. E hoje já se acrescenta mais uma palavra, que é o nexo água, energia, alimentos, ecossistemas. Porque, de facto, é preciso a gente garantir, desde os caudais ecológicos, todos os serviços de ecossistemas que fazem parte dos recursos naturais. Portanto, assim, outro aspecto que eu retive foi a questão da monitorização. A importância da monitorização no sentido da confiança que ela nos pode trazer, que a água tem qualidade, que os sistemas têm qualidade, no sentido da robustez, mas, por outro lado, do pânico que se instala neste momento, quando pensamos que temos que controlar
uma quantidade imensa de parâmetros, uma quantidade imensa, no fundo, quer dizer, Portugal tem qualquer coisa, Portugal que é tão pequenino, tem qualquer coisa como 2.700 hectares, no campo, portanto, como vocês dizem, estação de tratamento de esgotos. E, portanto, quando for preciso monitorizar todas estas estações, qual é a capacidade instalada do ponto de vista laboratorial, quais são os custos que lhe estão associados e, portanto, apontar-se, como aqui se aponta, para a análise de risco, os estudos toxicológicos ou ecotoxicológicos, eu acho que pode ser um caminho, mas acho que é preciso muita investigação ainda para se demonstrar que os efeitos não são cumulativos, não são simbióticos e que muitas vezes o eleger-se um determinado organismo ele pode não ser, enfim, representativo da diversidade de produtos. Portanto, enfim, esse era também um dos aspectos. Depois, outro dos aspectos, eram os aspectos, de facto, da reflexão de quem paga. Quem paga, no fundo, a água reutilizada. É o utilizador final, né? Vamos pensar que é a agricultura, ou quem deve pagar também somos nós, que somos utilizadores de uma água segura e que essa água, ao não estar a ser deslocada para a agricultura, que em Portugal são 75% da água disponível é utilizada em agricultura, portanto, como é que tudo isso, eu acho que são discussões que é muito bom que existam este tipo de iniciativas e de fóruns para serem pagos. Uma última provocação, tinha mais, mas agora vou ficar por aqui, que era, também gostei que se fosse levantada a questão da circularidade, da economia circular. E, portanto, a cautela que isso exige, porque no fundo, nunca podemos esquecer os aspectos que são os aspectos de saúde pública que estão associados a este ciclo, não é? E, portanto, às vezes uma fúria louca de enrolar, circular, mas o cuidado que é preciso ter para, de facto, não pormos em risco todos, e a saúde e o ambiente. E, portanto, deixava assim só estas reflexões e depois poderemos acrescentar outras. Perfeito, Leonor, muitíssimo obrigada. Antes de eu continuar, eu só queria saber se a gente poderia, como a gente começou com quase 15 minutos de atraso, se tudo bem a gente chegar a passar 15 minutos, se a gente poderia passar 15 minutos, tá bom. Que aí a gente tem aqui mais 15 minutos. Acho que esse debate vai ficando intenso e a gente vai anotando, eu estou vendo aqui algumas pessoas balançam a cabeça e anota com vontade de pegar um copo de vinho e ficar por aqui a noite inteira a falar sobre esse assunto, não é? Um chopp talvez no Brasil, que é um fino, imperial no Brasil, e aqui em Portugal seria um copo de vinho. Mas pronto, eu queria só, antes de quem quiser se inscrever para fazer algum comentário, poderia levantar a mão, por gentileza, que eu vou chamar. Enquanto vocês se familiarizem aí com a ferramenta de levantar a mão, eu vou fazer mais algum comentário aqui, que é, a professora Leonor falou do professor Lettinger, e eu já citei, Leonor, já citei tantas vezes o professor Lettinger, e realmente tê-lo carregando a sua mala, olha, eu teria tirado foto. Mas pronto. Mas não tinha. O professor Salgotti, que é um dos autores desse artigo que nós estamos trabalhando aqui hoje, recentemente eu recebi um e-mail do Salgotti. E meu coração quase saiu pela boca. Meu Deus, professor Salgotti me mandando um e-mail, como assim, né? Aí estava lá, a respeito do seu artigo. Falei, nossa, achei que seria um grande elogio ao meu artigo. Na verdade, não era. Ele estava para dizer que tinha um erro no meu artigo. Mas tudo bem, foi ótimo, porque logo depois eu respondi o e-mail dizendo, olha, independente do motivo do e-mail, foi um prazer receber o seu e-mail. E aí, de qualquer maneira, a gente acabou estreitando os laços por causa disso, e foi ótimo. Mas realmente, se ter na sua caixa de e-mail o e-mail do professor Salgotti, me deu lá uma palpitação no coração. Mais um comentário sobre essa história da rejeição, né? Uma coisa que a gente tem que trabalhar muito aí e aí volto a dizer sobre os responsáveis pelas políticas públicas, pelo planejamento. Então, a Maíra levantou, a Leonor levantou essa questão do social, né? Como é importante essa questão do social, senão a gente não anda para frente.
A gente vai fazer, temos tecnologia, temos conhecimento, mas se a sociedade ela não internaliza que isso é bom, não anda. Então, lá atrás, né, quando a Maíra colocou aí no histórico, a Leonor também comentou sobre o histórico, e aí logo depois as pandemias, as epidemias, né? Lá atrás o esgoto era bom, ele não era ruim. Ele era bom, ele saía das casas, tinha um pouco de mau cheiro e tal, mas tudo bem. Levava para o campo e aquilo fazia as plantas crescerem mais rápido? Ora, isso é bom. Então a sociedade cresce achando que aquilo é bom, até que a gente tem aí outros episódios e o esgoto fica associado a, a spreading, a disseminação de doenças. E aí, quando fica associada a, bom, agora o esgoto é ruim, então agora eu não quero mais. Então, a nossa sociedade moderna, ela está neste momento de achar que o esgoto é só ruim. E aí a gente tem um grande trabalho, talvez nem seja aqui da engenharia, né? Talvez seja mais da área de humanas, da comunicação social e etc., trabalhar essas questões com embasamento científico. Ele fala lá um trecho também que é ótimo, que ele fala, olha, falar sobre avaliação de risco não é um bom cartão de visita para a prática. Eu vou dizer, olha só, tem risco, tá? Mas o risco é aceitável. Eu não vou gostar. Embora atravessar a rua para a gente é um risco, mas é um risco que já está internalizado, então eu não tenho medo dele mais. Então a gente tem que resolver essa questão do risco ser um cartão de visita, do tipo, olha, tem um risco, mas eu estou trabalhando para que ele seja aceitável, e os benefícios são tantos como você atravessar a rua. Se você ficar do lado de cá, por causa do medo do risco, que é aceitável, você não vai andar. Então, é melhor a gente andar, atravessar a rua, mesmo sabendo que o risco é aceitável. Bom, a Ana levantou a mão e eu vou deixar a Ana falar. Ana, muito obrigada pela presença. Se quiser fazer uma sua apresentação, e fica à vontade aí para os seus comentários. Está com o microfone fechado, eu acho. Ou então não estamos a ouvi-la. O microfone está ligado, mas eu acho que não está sintonizado com o computador. Portanto, Pode não ser. deve ser provavelmente dois equipamentos de microfone e não está a funcionar. Bom, se calhar vai aqui no microfone, tem uma setinha e tem lá selecione microfone. Tem 4 possibilidades. Do lado do microfone, uma setinha para cima e 4 possibilidades para selecionar um microfone. E aí pode ser que, se mudar... Agora vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem. Então tá. Eu estou aqui na casa da minha filha, ela tem um cachorrinho, ele está passando, correndo aqui, então pode ser que ele pule aqui de vez em quando. Não, essa questão da percepção, né? Eu me lembro que quando meu nome é Ana Cláudia Cerqueira, né? Eu trabalho nessa área de tratamento de efluentes desde 95. E desde então eu estou esperando essa área bombar, porque disseram assim, não, essa área vai bombar. E aí eu participei um pouco dos projetos de poluição da Baía de Guanabara, depois eu entrei na Petrobras, mas eu me lembro que quando eu estava fazendo a revisão bibliográfica para o meu doutorado, eu li um artigo, uma notícia assim, que eu achei muito interessante na Califórnia, sobre a questão da percepção do reuso, né? Que na Califórnia aconteceu um programa humorístico, né? E que o humorista chegou assim, vocês são aqueles que vão beber o próprio xixi. E isso causou uma percepção muito negativa na época na população, né? Então, às vezes, uma brincadeira, né? Uma questão dessa negativa na televisão, né? Causa uma questão séria de, como você falou, da percepção negativa da população e contra essa questão do reuso, né? Aqui no Brasil a gente ainda está atrás, né? Mas isso certamente vai ser um ponto importante aqui também, né? Exatamente. Eu sempre acho que essa questão da percepção é uma questão mais que urgente, trabalhar, e é um formato que, no meu entendimento, não é mais de educação ambiental. Acho que a gente já passou desse nível. Acho que a gente tem que alcançar agora um outro patamar que não é mais a educação ambiental. É um conceito de comunicação social.
é fazer, a comunicação social faz, por exemplo, uma música ruim, um gênero de música ruim, se tornar, de repente, a música mais ouvida em todas as rádios. Bom, não vou dizer ruim, porque pode ser ruim para mim, pode ser boa para você, né? Mas eu quero dizer que, digamos que, de maneira geral, não se considera um gênero musical e, de repente, está em todas as rádios. Ou uma roupa, está todo mundo usando, as pessoas usam, acham feio e continuam usando porque está na moda. Então, eu acho que é essa capacidade do marketing, essa capacidade da comunicação social de transformar esse mindset. Eu acho que é nesse ponto em que devemos chegar, e não mais na educação ambiental. Acho que a educação ambiental, a gente já passou desse nível. Bom, temos aqui mais alguns minutinhos. Sérgio, Tiago levantou a mão. Olá, Está vou-me parecendo The apresentar Voice. também. Tiago virou a cadeira. Eu virei a cadeira. O meu nome é Tiago Martins, eu acabei Engenharia Sanitária também na Universidade Nova de Lisboa. Tive o prazer de ser aluno da professora Leonor. Acabei recentemente, no ano passado. De momento estou a trabalhar também em reutilização de águas residuais, também com a professora Leonor. E foi por isso também que estou aqui hoje. E vou repetir as palavras da professora Leonor. Muito obrigado pela ideia do Instituto de Rios da Água, por este tipo de iniciativas que são tão, tão importantes e que efetivamente também sinto inveja de não ter sido eu a criá-lo. Porque isto é algo que já devia ter sido feito há muito, muito tempo e fico muito Olha, feliz que não, nada efetivamente de inveja, é só estarem conosco e pronto, já está resolvido. é aquela inveja assim de coraçãozinho cheio. Sim, é branca, é branca. Exato, exato. Mas pronto, aquilo que eu queria dizer era mesmo continuar um bocado o que a Ana estava a tocar, que efetivamente o grande problema, e pelo menos aqui em Portugal, claro que embora tenhamos realidades muito parecidas, acabam por também ainda ter as suas diferenças, não é? Aqui em Portugal, pelo menos, nota-se muito a concepção cultural que existe, de eu não vou beber porque, epá, pronto, aquilo foi a minha sanita, né? E as pessoas não conhecem, não têm conhecimento suficiente efetivamente a nível técnico para perceber que a água teve um certo tratamento e que a água tratada tem uma capacidade semelhante, pronto, isto assumindo já umas outras filtrações, osmoses inversas e tudo mais, mas pronto, mas que conseguimos obter uma qualidade semelhante à água de abastecimento ou até melhor. Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, o meu pai, há uns anos atrás, dizia: vocês são malucos por acharem que isso vai acontecer. Hoje em dia diz assim: olha lá, quando é que isso está longe? É porque nós não temos água. E isso é o que a Ana estava a dizer, que é, os mídias têm um papel fulcral neste processo de otimizar o conhecimento das pessoas. O problema é que também muitas vezes não lhes interessa, não é? Pronto, porque eles gostam do sensacionalismo e pronto, às vezes não coopera. Queria só, pronto, fazer essa complementação aqui com esta ideia. Muito bom, Tiago, muito obrigada aí pela participação. Sérgio também está de mão levantada. Sérgio, por favor. Obrigada aí por estar conosco também. Bom, eu sou o Sérgio Brasil Abreu, eu sou engenheiro civil, mas de formação mestre e doutor na área de saneamento, então toda a minha experiência profissional nessa área de saneamento. Sou servidor público federal, trabalho atualmente na Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, o ambiental voltou para a Secretaria de Saneamento agora com a reestruturação da administração pública. E assim, evidente, né, que a gente não tem tanto tempo para debater profundamente, mas eu acho que inclusive o artigo é ideal para isso, porque ele aborda justamente as questões macro, e são muitas das questões, inclusive, que a gente tem discutido hoje dentro do governo federal, porque, de fato, é um assunto que, por incrível que pareça, é um assunto que, aqui dentro no Brasil, ele nesse âmbito, ele é uma discussão que ela parece que não sai do lugar, então ela não deixa de ser, de certa forma, nova, né? Com relação, então, rapidamente, para a gente continuar no assunto que a gente estava da aceitação, acho que a gente precisa diferenciar muito a questão do reuso potável, do reuso não potável. De fato, para o reuso potável é um problema, e acho que aqui no Brasil a gente precisa separar muito essas coisas para evitar até que o reuso potável inviabilize o reuso não potável. Então, para o reuso não potável,
Inclusive, a gente visitou, na época do projeto que a gente estava fazendo dentro da Secretaria, a gente visitou lá uma comunidade que tinha uma proposta no Distrito Federal para o reuso não potável para algumas plantações, e eu ouvi de uma pessoa lá, ele falou que ele prefere 10 vezes ter a água de reuso garantida do que ter a água que vinha da rede do DF e que às vezes vinha, às vezes não vinha, então ele perdia às vezes uma cultura. E acho que para o consumidor, aí também, lógico, tem todas essas diferenciações do que é consumido crudo, que não é, mas eu acho que para o não potável é algo que é uma barreira evidente que é um problema, mas talvez, né, que a gente consiga caminhar. Eu acho que os bons exemplos vão acabar, o que a gente precisa é começar a fazer, porque os bons exemplos vão levando, né, vão levando adiante. E abordando rapidamente algumas questões do artigo, que eu acho interessante quando fala essa história de água e energia. Eu já lembro do professor Ricardo no França, né, que ele sempre fala. Aí também a gente volta para a questão da aceitação, o efeito ECA, né, que ele sempre fala, que a gente sempre discute, né. Agora, eu acho que uma grande discussão que a gente está, por mais que a gente tem que ter o cuidado para fora quando fala do risco aceitável, mas essa é a grande discussão que a gente está hoje. A gente precisa entender que na engenharia não se trabalha com risco zero, né? No risco zero, economicamente ele é inviável, né? A gente trabalha com quociente de segurança, tem taxa de retorno, tem uma série de coisas. Por que para o reuso de água tem algumas pessoas querendo trabalhar com risco zero? Isso é algo que a gente precisa, assim, de uma vez por todas, superar para a gente começar a avançar, né? Então, assim, eu realmente dei a gente, eu não sei se vocês usam essa expressão, uma lida meio na transação, que eu inclusive agora comecei a seguir a página de vocês, vi lá no LinkedIn, para ficar mais a par, mas hoje, né, que eu fui me inteirar aí do artigo, mas eu acho que é o que vocês colocaram, porque assim, o conhecimento, para quem quer conhecer o geral do assunto, o artigo ele aborda vários dos pontos que são importantes, e eu acho que é um pouco que a ideia da mentoria leva. Agora a gente ainda não, porque a resposta para uma série de coisas vai ainda ter muita discussão. Acho que é o ponto agora da gente levantar essas importantes discussões. Então, eu acho que é bem importante nesse sentido, né? Excelente, Sérgio. Obrigada aí pelos comentários. A gente tem aqui mais 2 minutos. O Eric está de mão levantada. Eric, por gentileza. Tá aí. Achei que ele tinha saído. Fica à vontade. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado pela invitação e por este evento. Acho que é muito importante para muitas pessoas que querem saber mais sobre a reutilização das águas. Esse artigo, em particular, acho muito interessante. Eu gosto bastante do tema da sustentabilidade, porque atualmente estou fazendo um mestrado na USP, sustentabilidade, então gosto bastante desse tema, né? Então, eu estava vendo no artigo que os sistemas de tratamento das águas residuais, actualmente a tecnologia já existe para poder alcançar um grau de tratamento alto, né? Porém, muitos desses sistemas precisam de uma alta quantidade de energia, o que faz caro o tratamento. Então, acho que uma flexibilização das leis e regras sobre o reuso das águas pode ajudar a facilitar que países em desenvolvimento, como Brasil, Peru, Equador, Colômbia, pueda ser possível utilizar tecnologias que demandem uma pouca quantidade de energia elétrica, por exemplo, as tecnologias baseadas na natureza, né? Então, isso acho que ajudaria bastante, né? Outro aspecto do artigo, outro aspecto que estavam falando também vocês, acho muito importante, porque se tende a fazer a reutilização das águas residuais uma moda, algo que a gente
não ache que é um risco, sino que é uma oportunidade para preservar o recurso água, eu acho que isto pode crescer rapidamente, né? Então, basicamente, essa era a minha intervenção e muito obrigado novamente por esta oportunidade. Obrigada, Eric. Na verdade, é o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? A gente olhar com o olhar de copo meio vazio ou olhar com o olhar de copo meio cheio. Bom, eu vou ter que encerrar, pessoal, que eu acho que já passou aqui já estamos no final. Eu queria Ana deixar... estava. Pode, quem estava mais alguém com a mão? Era a Ana Sequeira. Ana estava com a mão, pode falar. Desculpa, não vi, não percebi. Não, é só eu lembrei agora que eu trabalhei há uns anos atrás num projeto de reuso para água de resfriamento de um shopping aqui no Rio de Janeiro, né? E o shopping não queria divulgar, porque ele achava que o pessoal ia ficar com medo, se soubesse que a água de resfriamento era água de reuso, ia ficar com medo de pegar alguma doença pelo ar-condicionado do shopping. Então, enquanto o reuso poderia ser uma Teoria coisa positiva, miasmática, teoria do não, miasma. a gente vai lá em Portugal, a gente vê no banheiro, às vezes do shopping, né? Estamos reusando água, né? No aeroporto. E aqui há uns anos, eu acho que agora a mentalidade seria outra, mas há alguns anos atrás eles diziam: não, ninguém pode saber que a gente está fazendo reuso. É isso mesmo. Só lembrei isso. É porque parece que vai agregar um valor negativo, né? E o que a gente tem que fazer é exatamente o contrário, é agregar o valor positivo. O Outback do Shopping Leblon também já tem água de reuso no vaso sanitário, na sanita, como dizem professora Leonor e Tiago. Olha, Hoje em dia pessoal, até eles preferem efetivamente poder dizer a toda a gente, olha, nós temos esta exato, preocupação, até por causa do greenwashing que existe cada vez mais, não é? exatamente. Eles querem comercializar essa ideia, vá, É um essa selo realidade. verde, né? Não deixa de ser um selo Exato, verde de propaganda positiva. Bom, nem mais. pessoal, infelizmente eu vou ter que encerrar. A gente está aqui num papo maravilhoso, mas a gente vai ter isso mais vezes, é uma vez por mês, a gente vai ter 3 meses consecutivos, estão todos convidados a voltarem. Daqui a pouco a gente começa a fazer a divulgação do próximo tema. Eu queria deixar a professora Leonor fazer mais alguma colocação para encerrar. Eu já não vou agradecer mais para não dar tempo. Eu acho que, de facto, há pouco que o Érico estava a pôr bem a questão, no sentido de dizer assim, as soluções do ponto de vista de engenharia tecnológica, elas existem, não é? Portanto, há de facto que vencer as resistências do ponto de vista sociais, com tudo aquilo que possa ser pensado para isso. O artigo, aliás, não o artigo, desculpem, é no editorial que falam que é uma questão, às vezes, de falta de vontade política. Portanto, que algumas das dificuldades que encontraram, concretamente na Austrália, era de vontade política e, portanto, todas essas coisas passam, às vezes, por pequenos passos, se calhar por demonstrações. Não é? E que essas demonstrações podem fazer, no fundo, vão criando, no fundo, o histórico, e as pessoas vão, de facto, acomodando, não é? Conforme há pouco o Tiago mencionava. É isso, nem pensar, e agora, quando é que é? Não é? Portanto, eu acho que as pessoas vão, no fundo, percebendo, mas de facto é preciso confiança e dar os passos seguros, não é sem risco há sempre, mas de facto dá-los com a confiança que o conhecimento nos transmite e, portanto, estas são umas oportunidades muito boas para fazer isso. Portanto, sem dúvida, só posso agradecer e espero poder estar presente numa próxima ocasião e ter estas conversas, a gente tem sempre em qualquer circunstância, porque é mesmo assim que se faz, que se passa o conhecimento e, portanto, que crescemos todos, não é? Portanto, é preciso que a gente consiga crescer. E, portanto, isso Perfeito, faz Leonor. coletivamente no relatório das Nações Unidas em cooperação. Exatamente. Muitíssimo obrigada mesmo pela participação. Maíra, quer fazer algum comentário final? Não? Bom, então é isso, pessoal. Para quem está aí, quem vai nos assistir, eu acho que o artigo tem uma visão geral para a construção de quadros regulatórios, para a construção de planejamentos. Sérgio, para você, então, acho que vai ser um bom caminho aí, diante do que já foi acordado com a professora Leonor, com o grupo de pesquisa dela, acho que vai ser um bom caminho aí para o seu start. E, então, mais uma vez agradeço a todos, quero deixar aqui mesmo meu muitíssimo obrigado, e vamos nos falando.
Daqui a um mês a gente se encontra aqui novamente e trazendo um outro assunto, espero revê-los por aqui. Muito obrigada, um abraço a todos.